Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos aqui juntos no nosso canal Aliança Missões na Europa e na nossa live Mulheres na Missão. Nossa convidada de hoje se chama Sara Vatanen Campos. Ela é missionária na Finlândia, casada com Rodrigo e eles têm 3 filhinhas. Hoje, Sara vai nos contar a sua trajetória missionária, suas experiências no campo e também grandes desafios. Com certeza essa live vai ser maravilhosa e você vai sair daqui muito desafiada com tudo aquilo que será compartilhado. Então, produção, roda a vinheta. Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos aqui juntos mais uma vez em mais essa live. Cada quinta-feira para nós tem sido assim motivo de muita alegria e bem-vinda, Misa, nossa grande parceira aqui do nosso canal, do nosso encontro semanal que nós temos aqui. Vanessa de Portugal, que também tem sido uma grande companheira. E muito bem-vinda você, Sara, que está aqui conosco, a nossa querida convidada. E eu já queria, assim, começar a nossa live, que a Sara já pudesse se apresentar e contar um pouco da história dela de missões na Finlândia e alguma experiência de como ela chegou a esse chamado. Bem-vinda, Sara. Muito obrigada, que alegria meu, né, de poder participar. Eu sou finlandesa, não sou brasileira, que talvez já dá para perceber pelo sotaque. Fala muito bem o português. Perfeito. Mas tem um pouquinho. Mas eu tenho 3 filhas, sou casada com o Rodrigo, já há 16 anos, e a gente mora aqui, maior parte da nossa vida juntos, né? A gente teve uma época que a gente morava no Brasil, mas a maioria do nosso tempo de casados, a gente está aqui na Finlândia. E a minha história, como eu sou missionária, né, no meu próprio país, que não foi o meu plano. Na verdade, eu nasci numa família, um lar cristão, mas um lar que teve problemas. E o maior desafio que a gente tem aqui é falta dos pais nos seus lares, ainda afetos da guerra, né? Que meus avós ainda estavam lutando na guerra. Então, não é tanto tempo assim, né, que a gente passou por isso como nação. Então, talvez vou falar sobre isso mais depois, mas isso também foi dor da minha família, do meu lar. Meu pai perdeu o pai dele quando ele tinha 4 anos. Isso aconteceu depois da guerra. Meu avô era piloto de avião na guerra, sobreviveu, mas daí teve um acidente muito trágico depois da guerra, que eles estavam indo, na verdade, eles estavam indo num velório, e no caminho para lá sofreu um acidente, a família toda estava no carro, e meu pai perdeu o pai dele, viu ele morrendo no carro. Então, um trauma grande, né? E naquela época essas coisas não eram tratadas da forma como talvez hoje teria, né, sabedoria para tratar esse tipo de trauma, mas naquela época e logo depois da guerra não tinha recursos, não tinha como ver ou tratar o coraçãozinho de uma criança que perde o pai de uma forma tão trágica. Então, afetou a nossa família. Eu também cresci, assim, com muita dor nesse relacionamento com meu pai. E isso afetou também a minha visão de Deus,
Deus Pai. Apesar da minha família ser cristã, meus pais tinham se convertido com seus 20 e poucos anos. E quando a gente nasceu num lar cristão, mas um lar cristão com dor, com problemas, com o tratamento de coração ainda acontecendo. Então, isso deixou marcas no meu coração, que precisou tempo para Senhor poder curar. Mas o jeito que eu me converti com os meus 19 anos foi através de um missionário. Na verdade, ele é americano, mas antes de fazer o trabalho na Finlândia, ele fazia trabalho missionário no Brasil. Então, ele trouxe os brasileiros para nossa casa. E lá no meio do mato, eu nasci quase na fronteira com a Rússia. Meus pais moram lá. Então, tipo, literalmente no meio do nada, Deus mandou uns brasileiros. E é uma longa história, um testemunho muito forte, mas Deus usou essas pessoas para falar na minha vida. Aconteceu como que diz? Tipo, cura, né? Cura no meu relacionamento com meu pai. Total transformação, na verdade. Amém. E foi totalmente sobrenatural, porque eu sabia todas essas coisas, mas não conseguia perdoar, não conseguia. Daí, para mim, o milagre foi tão grande como se um câncer tivesse sumido do meu corpo. Tipo, foi nesse nível a transformação na minha vida. E foi assim que daí eu acabei indo no Brasil, conheci o Rodrigo, Ademar, esses queridos lá, daí é outra história. Eu tô tentando. Não, está sendo joia, não, muito bom. A gente gosta de ouvir histórias, né? E aí, Mirza? E as histórias não vão terminar, tenho certeza. E vou só fazer um adentro, que nós tivemos já a oportunidade de entrevistar a Sara e o Rodrigo, tem um outro vídeo, já aqui no canal, a gente vai pedir a produção para deixar na descrição do vídeo, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o casal e sobre algumas coisas que eles nos contam desse primeiro tempo, né, como casais, e isso é maravilhoso. E eu fico imaginando, Sara, o quanto toda essa trajetória, a gente às vezes não sabe... a gente tenta, às vezes, entender por que o sofrimento, mas depois, quando a gente conhece a Cristo, a gente não faz mais essa pergunta, né? A gente faz a pergunta para quê? Então, eu fico pensando hoje o quanto essas experiências familiares, não somente difíceis, mas também de cura e restauração, ajudam você hoje como pastora, como serva de Deus aqui na Finlândia. Sim, totalmente. Agora dá para ver a restauração de Deus, né? Como ele toma essas coisas, né? Que para nós foram muito doloridas, um sofrimento que passamos, né? Que na época não entendemos, mas Deus transforma tudo, né? Quando a gente entrega para Ele, Ele transforma tudo para o nosso melhor, nosso bem e para o bem dos outros, que a gente tem muito mais compaixão quando a gente passa por coisas. Quando a gente sente na nossa pele, a gente tem muito mais compaixão pelas pessoas e também a gente sente e a gente conhece o poder de Deus para a transformação, né? Que a gente não ficou ali, mas Deus fez aquilo que só Ele pode fazer e a gente tem um testemunho para contar. Então, concordo 100%. Legal. Vanessa? Sara, a vontade que dá é transpor essa telinha e te dar um abraço bem forte. É isso mesmo. Porque realmente o Senhor, Ele ama as famílias, né? Ele restaura. Nós trabalhamos no nosso ministério principal, qual Deus nos levantou, foi com casais, com famílias, e a gente vê quanto o inimigo tenta destruir isso, que
E não é só um casal, são os filhos, são as gerações subsequentes. Como você bem falou, resquícios da guerra que perduram. E se não for o Senhor, se não for a palavra, se não for Ele entrar nas famílias, não há cura. Como você narrou, diz perfeitamente, realmente é um câncer. E ele precisa ser extirpado, né? E me conta um pouco como tem sido agora o ministério. A gente está vivendo agora, né, na Europa, que estamos vivendo uma guerra, né? Aí na eminência, você está aí no eixo próximo. Como tem sido? Tem sido os trabalhos que vocês têm feito? O que você já tem vivenciado, né? Nessas famílias que têm sido divididas já? Ok. Né, quando começou a guerra, a gente aqui, a gente é vizinho com a Rússia, né? E já temos o nosso histórico com os nossos vizinhos. Então, a gente tem muita compaixão pela Ucrânia, né? Que está sendo atacada. E a gente conhece os narrativos que foram os mesmos, e a gente aprende na aula de história. Tudo isso é tipo, já ouvi isso, sabe? Então, é algo que a gente aqui, como também sentiu na pele, a gente tem muita compaixão. Então, logo que começou, a gente, na verdade, naquela semana que começou a guerra, em fevereiro, a gente teve uma viagem para a casa dos meus pais. Então, a gente estava lá na fronteira. E a gente sentiu que foi muito estratégico, assim, para a gente orar. A gente foi lá, oramos, e intercedemos, né? Que foi a primeira coisa que a gente fez. E continuamos fazendo, né? Intercessão. A gente começou a organizar a noite de intercessão na igreja pela essa situação e clamando, porque a gente não tem muito o que fazer, né? Tem que ser a mão poderosa de Deus. Só que assim, a gente também tem testemunho disso nesse país, de como Deus reverteu a essa história, né? O nosso presidente, na época, pediu toda a nação para se ajoelhar. Presidente e a esposa do presidente se ajoelhar e começar a orar, porque só o Senhor para salvar a gente dessa situação. E um detalhe interessante é que tem... que, assim, tipo, tem a ver comigo, que a esposa do presidente é a minha bisa-tia. Algumas gerações antes, né, tia. Então, eu cresci ouvindo essa história e como Deus reverteu a nossa situação, que era impossível a gente vencer. Impossível. Finlândia desse tamanho, União Soviética na época, enorme, com muito mais equipamento, muito mais tudo, a gente sem nada. Então, foi mão poderosa do Senhor que nos salvou daquilo. Então, a gente tem esse testemunho, a gente tem fé para que isso pode acontecer de novo. Como a gente também tem visto nos últimos dias, que o quadro está se revertendo. E a gente está orando, e também a gente começou a organizar ajuda para lá. Mandamos, tinha muitos finlandeses, evangelistas, homens jovens que já estavam prontos assim para ir, e mandamos, foram os primeiros para chegar, para organizar ajuda e para levar o evangelho. E a gente tem escutado testemunho atrás de testemunho, tipo vilarejos inteiras se convertendo. Eu tenho um amigo que está lá agora, 2.000 pessoas de uma vila um dia se convertendo, outro dia um vilarejo de 1.000 pessoas se convertendo, tipo, grupos inteiros, vilarejos
inteiro se convertendo. E assim, tipo, tá maravilhoso o que Deus está fazendo ali também. Então, a gente teve uma resposta rápida, também por causa da nosso histórico, né? A gente tem muita compaixão. E a nossa família, a gente orou assim, Deus, se o Senhor quiser mandar para a nossa família, né, alguém para a gente cuidar, as portas estão abertas. Aí não demorou muito que a gente recebeu uma ligação. Tinha 3 irmãs de 16, 17 e 21 anos na Estônia, sem lugar para onde ir. A mãe tinha trazido até lá para deixar as filhas com alguém para que ela pudesse ir, voltar e continuar fazendo um trabalho voluntário que ela faz com pessoas lá. Daí também tem marido e 2 filhos que não podiam sair do país, então a mãe só levou para deixar que as filhas, para saber que as filhas estão em seguro, né? E daí a gente ficou sabendo, e como já tínhamos decidido que se alguém perguntar para nós, que a nossa resposta vai ser sim. Aí a gente disse que as nossas portas estão abertas e a gente quer receber, e isso faz 6 meses que essas 3 irmãs estão aqui na nossa casa, e agora elas estão estudando finlandês, e tem sido um tempo muito bom, também desafiador, com certeza, porque não é uma situação leve, mas até a família pude visitar aqui. Eles receberam uma permissão para sair por 2 semanas da Ucrânia, daí eles vieram até aqui, ficaram com as filhas. Então, é isso que a gente está fazendo. Nossa, que experiência linda, que coisa. E de repente, né, sua família aumentou, né? Mais 3, né? Mais 3 filhas chegando. E isso também, né, Sara, não é para qualquer um, é algo. São pessoas que Deus separa mesmo para esse chamado. E com certeza essas meninas nunca mais vão esquecer dessa experiência e do que vocês estão proporcionando a elas, né? Algo muito, muito interessante. Agora, me fala um pouco também, Sara, como que é o evangelho aí na Finlândia, né? A gente sabe que a Europa foi muito impactada pelo evangelho por muitos anos e depois foi esfriando. Como que é aí na Finlândia? Então, o nosso país tem a igreja luterana, né, que é a igreja mais maior, né, no nosso país, mas muita gente só pertence no papel. Certo. Para fazer parte da igreja luterana não necessariamente significa nada. Então, é meio que uma coisa que a gente herdeu. Muitas pessoas pensam que a igreja faz muitas coisas boas, tipo ajuda humanitária e tal, mas não tem fé pessoal, não tem um novo nascimento. Então, num quadro desse, onde pessoas sabem, conhecem, pelo menos o vocabulário, que a gente até nas escolas aprende. A gente tem aula de religião, que a gente aprende essas coisas, a gente aprende as histórias da Bíblia, mas nós cristãos, sabemos que a letra sem poder, sem vida, sem poder de Deus mata a gente. Então, é isso que tem acontecido aqui, que as pessoas conhecem o vocabulário, podem até falar que sabem o que é, mas, na verdade, não sabem, porque não conhecem o poder de Deus e o amor dele de uma forma pessoal. Então,
com certeza, esse país precisa de evangelismo, precisa conhecer, precisa ouvir, precisa ver o poder de Deus. Uhum. E é isso e a gente vê que quando as pessoas veem isso, elas querem. É isso. Uhum. Que legal. Nisa? Pegando a ponte do que você falou, Sara, sobre a realidade aqui da Finlândia, tem uma coisa que eu percebo aqui, que a gente sabe que não tem só os desafios, tem uns pontos fortes também. Eu percebo aqui, diferente de alguns outros países, que a gente acompanha aqui também pelo canal, outros missionários, Deus tem feito um mover muito grande entre as denominações, gerando uma unidade muito poderosa. Sim. Sabe? Eu gostaria muito, eu tenho esperança que um dia a gente vai ver isso na Itália, em Portugal, na Espanha, sabe? Uma unidade que não é feita por homens, porque quando é feita por homens, imposto por homens, fica algo mecânico que não gera poder, não gera vida. Mas eu vejo que é algo que o Senhor tem feito aqui na Finlândia, que está gerando vida. Como é que você percebe isso? Como é em Helsinki? Porque nós estamos em cidades diferentes, 3h30 de distância. Como está sendo isso em Helsinki, na capital da Finlândia? Me fala. Esse é um dos tópicos favoritos meus. Eu sinto que é um chamado pessoal também, de construir pontes. E antes da gente pastorear a igreja, a gente fazia isso, de viajar e liderar louvor em todos os tipos de igrejas e denominações. Então, a gente tem amigos em todo que é canto, a gente tem amigo. E eu vejo que agora, tipo, principalmente saindo assim, também antes da pandemia, mas saindo da pandemia, eu vejo essa sede para a unidade, porque a gente vê que a gente necessita de um ao outro. E a gente sente isso também na pele, que a gente precisa disso. Então, por exemplo, eu vejo esse movimento, está acontecendo na Finlândia, está acontecendo bastante. Eu tenho amigos na Suécia que já falam que a realidade é muito diferente. Então, tem algo nesse país que ainda está, tipo, tá muito mais aberto do que, por exemplo, a Suécia. Mas a gente organizou um evento esse verão que tem a ver com Awakening Europe, é um movimento na Europa que é lindo, um movimento lindo que está acontecendo. O nosso amigo Ben Fitzgerald tá liderando esse movimento. A gente está vendo milhares de pessoas se convertendo na Europa, tipo, correndo para o altar. E isso é uma das fortes desse movimento, é que tem muita unidade. Tem até católico carismático, tem todos os tipos, tudo que é tipo tem lá, mas tem liberdade no espírito. Não é tipo, não precisa cortar isso, sabe? Não tem, a gente não pode fazer com esse custo assim, mas tem sinais e maravilhas, e tem tudo acontecendo lá, pessoas sendo curadas, pessoas cegas recebendo visão, tipo, na Europa, nesses grandes ajuntamentos. Faz uns 6 anos que ele está fazendo isso, liderando esse movimento. Tem pessoas sendo batizadas, tipo, praticamente na rua. Eles colocam, tipo, um tanque lá e batiza a pessoa. Nossa, que legal! É lindo, lindo de ver. Então, esse callback que a gente organizou foi um evento também relacionado com esse evento. E o foco foi que a gente não é evento de alguém, é de todo mundo que a gente está fazendo juntos. E a gente fez aqui em Helsinki, e muitas igrejas queriam fazer parte, e organizações.
Então, era algo que a gente fez junto. Teve muita cura nessa parte também. Tipo, muitas pessoas falando que receberam cura também nessa parte de divisão que causou dor, né? Então, tipo, eu estou vendo que isso está acontecendo. Isso foi um exemplo. Tem outros que estão acontecendo agora, que as igrejas, as organizações estão se unindo para alcançar esse país com o evangelho. E foi só um. E o fruto desse evento que a gente fez, por exemplo, não ficou só ali, mas a gente decidiu que todo mês a gente vai na rua de novo. A gente vai continuar as igrejas juntas indo fazer evangelismo nas ruas. Então, a gente já fez isso uma vez depois do evento, e acho que mais de 10 igrejas estavam juntos para fazer evangelismo em Helsinki. Que legal. Então, que experiência linda. Muito, muito. Legal. Van, querida. Que Deus maravilhoso, né? Ele usa a nossa história, ele usa a nossa geografia para fazer coisas maravilhosas para a glória dele, né? Amém. Eu tenho muita... quando Sara estava compartilhando essa... muito diferente quando a gente sente na pele, né? Nós trouxemos uma ucraniana para morar conosco 4 meses. Eu estou em Lisboa. E se eu pudesse, acho que eu teria feito irmãs, porque geograficamente eu estou um pouquinho longe, mas esse Deus, ele rompe as barreiras, nosso Deus, ele faz todas as coisas, ele move. E as pontes, né? Precisamos ser pessoas, mulheres, que constroem pontes e não Amém. muros, né? Aquele que realiza pontes vai realmente transpor várias coisas. E aí eu fiquei curiosa, Sara, porque você é uma nativa, você é finlandesa, e aí você contou que focou um pouquinho no Brasil. Então, como foi esse teu olhar missionário no Brasil, né, no tempo que você esteve lá? Porque o Brasil tem uma visão dos missionários que estão na Europa, por vezes, infelizmente, um pouco deturpada. E aí você como nacional, você como nativa que esteve lá e depois voltou a servir, está a servir no teu país, como é que você pode passar para essas mulheres um pouco desse teu testemunho, dessa narrativa? Com certeza. Como eu vejo os brasileiros, você disse? Sim, sim, sim. Então, esse missionário que veio na minha casa, que é americano, que morou no Brasil, toda a minha infância, eu ouvi de um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas, que se chama Brasil. Então, isso foi tudo que eu aprendi sobre o Brasil, foi que é um país maravilhoso, que Deus move de uma forma linda naquele país e que eu preciso muito ir conhecer. Isso foi falado para mim toda a minha infância. Então, quando cheguei com 17 anos, eu cheguei lá no Brasil, nem era convertida, nem era nada, mas esse missionário sempre me falava que eu preciso ir, e eu acabei indo participar num congresso, nem sendo convertida direito, sabendo aqui muita coisa, mas não com uma decisão pessoal. Então, eu lembro o momento que me falaram, um brasileiro me perguntou assim, e aí, como que tá sendo a sua experiência num país de terceiro mundo? Aí eu fiquei assim, como assim? Como assim? Os meus olhos, e o que foi falado para mim, eu percebia tudo de tão diferente. Eu vejo que muitas vezes os brasileiros não veem o valor que tem no seu país, não valorizam o que Deus tem derramado no Brasil. E a gente não tem aquilo, percebe com muita facilidade a riqueza que o Senhor tem colocado nesse país, o calor, a família, o entendimento de família, pessoas amorosas, vizinhos que se acolhem, ajudam um ao outro, um simples sorriso na rua, tipo,
para alguém que você não conhece. Todas essas coisas, gentileza, esse tipo de coisa, eu vejo que é mão de Deus, porque é tão bom, é a mão de Deus sobre o Brasil. Então, eu fui muito curada, muito restaurada através de pessoas brasileiras, missionárias brasileiras. Eu vi o que eu faltava quando eu fui para o Brasil. Eu vi a família, o calor familiar, e também meio que fez exposta a minha dor, que ajudou para ser tratado, né? Sem a gente reconhecer como que vai ser tratado. Então, sou eternamente grata por tudo que o Senhor fez na minha vida. E também lá foram as pessoas que me adotaram, né? Até usaram esse vocabulário que nós te adotamos. Então, agora é muito fácil fazer isso para as outras pessoas, porque alguém fez isso comigo. Uau. Ai, que lindo. Brasil. Lindo. Que lindo, lindo. E às vezes a gente está sempre, né, aqui na Europa, e o pessoal sempre, né, falando aquilo que a Van falou, né, coloca o país como uma coisa assim, lá no fundo, e a gente sabe o valor, né, e Deus hoje tem levantado muitos brasileiros para irem para a Europa, né, para evangelizar. E como você e o Rodrigo são pastores aí, Sara, eu queria que você contasse para a gente como tem sido a experiência de vocês, né, com plantação de igrejas aí na Finlândia. Não é para qualquer um, gente. Ai. Tem sido a melhor experiência e a pior experiência ao mesmo tempo. Porque a gente, quando assume esse lugar de pastor num país tão órfão que nem a Finlândia, a gente também assume um lugar de pai e mãe, principalmente com a visão que a gente carregava de igreja como família. Então, o tanto de dor e tanto de mordidas de ovelhinhas aqui nesse corpo tem muito. Não é fácil. E a gente passou por situações tão difíceis na igreja, mas também os momentos mais marcantes, quando a gente vê o poder de Deus e o mover de Deus na vida das pessoas. E a gente percebeu que, mais ainda, estando nesse lugar, como a gente tem muitos desafios, eu imagino que também isso é algo mundial, mas aqui talvez, por causa da nossa história, ainda seja mais forte isso. Mas, por exemplo, quando a gente começou a igreja, era fácil as pessoas se converterem. Fácil. A gente tinha todo domingo pessoas se convertendo. Todo domingo. Era tipo um domingo estranho se ninguém fosse se converter. Agora, o difícil foi conseguir pessoas para cuidar dessas pessoas convertidas. Então, a gente tinha filas de gente, novos convertidos, esperando para ter um grupo para entrar, mas não tinha o suficiente as pessoas para pastorear, para ser as famílias, para adotarem as pessoas, para ter um discipulado. Então, isso não é só um problema que a gente enfrentou, eu sei. Teve um evento agora, nessa primavera, de jovens, numa igreja aqui na Finlândia,
E o pastor de jovens falou a mesma coisa. Agora, quem que vai cuidar dessas pessoas que se converteram? Que foram muitas pessoas. Então, isso é um desafio que a gente tá orando, tá trabalhando para ter uma solução, porque tem que ter uma solução. É verdade. Tinha 3.000 se convertendo em um só dia, precisa ter algum tipo de solução para isso. Mas assim, é difícil conseguir pais e mães, pessoas que sejam maduros espiritualmente para poder cuidar dessas pessoas. Então, brasileiros aí que estão ouvindo. É isso aí. Pode vir. Pode vir. Que legal. Olha, grande desafio, né? Muito desafiador, porque a pessoa se converte e não tem quem discipule, né? E é isso mesmo. Lu, eu queria fazer uma consideração no que ela falou. Realmente, gente, eu estou em outra cidade, 3h30. É uma cidade não tão grande quanto Recife, mas é uma cidade de um porte médio, e eu posso atestar que é verdade. Aqui falta aqui na Finlândia não é recursos. A gente tem os prédios, a gente tem material lúdico para trabalhar, a gente tem bíblias, mas a gente não tem pessoas maduras para cuidar. É assim, algo que tem dia que dá. Eu entendo o que a Sara sente. Como cuidar desses bebês, né? É como se você tivesse uma. Imagina aqueles filmes, aquela sala de maternidade, vários bebês nasceram no mesmo dia. Você tem que alimentar, tem que nutrir, tem que fazer todo o cuidado, e você não tem equipe suficiente para todo mundo. Então, eu acredito que a mesma oração que Sara faz é o que a gente faz aqui. Nós oramos por trabalhadores. Não é mais pessoas, a gente olha por trabalhadores, pessoas que queiram arregaçar a mão e queiram amar essas vidas. E não falta realmente o que fazer, né, Sara? Não falta. Que interessante. Que coisa. Não é só gente, né? Gente que vá com o coração disposto para servir, né? É isso Sim. que é o mais importante. Olha, a Sara está deixando a Misa um grande desafio aí, olha, se Deus tocar no seu coração, venha, né? Vá para a Finlândia com o coração aberto e disposto. Primeira coisa, uma coisa que a gente fala muito aqui, Sara, é sobre a língua, né? Quantas dificuldades tem. Então, é muito importante que você se prepare, né? Sim. Também nesse sentido, para poder se comunicar. Não é fácil, eu aos 64 anos, né? Fui correr atrás do italiano para me comunicar. Hoje eu tive meu pequeno grupo aqui e eu vou me virando, falo um pouco daqui, um pouco dali. Então a gente tem que se comunicar para a gente poder falar de Jesus, né? E aqui no nosso canal a gente tem uma escola, né, de línguas. A Vanessa já fez, eu faço, a Miriam, tanta gente, e que abençoa tantas pessoas, né? Vamos, você, querida. E aproveitando aí, fazendo essa ponte, a escola de missões vai te dar uma ampla sobre a cultura daquele determinado país, vai te capacitar no idioma, no aprendizado do idioma, de aspectos econômicos, sociais, que às vezes a gente está num país e não tem aquela cosmovisão de quem está lá realmente vivendo. Então, é uma gama ampla, escola de missões, como o nome já diz, e você ainda vai estar contribuindo com missões, você vai ser mantenedor de outros missionários. Então, é uma mola propulsora para missões que Deus tem feito, né, e tem acontecido. E pessoas feridas, elas ferem, né? Mas pessoas curadas, elas curam. E o nosso Senhor, quando nos cura, né, nas nossas feridas, nós passamos a curar outros. Amém. E a Sara, assim, está sendo uma bênção esse compartilhar dela, porque realmente é desafiador, né? Quando nós somos curados, nós não conseguimos mais ficar só ouvindo, nós ficamos com essa vontade de propagar e de falar e de agir. E as ovelhinhas que nos deixam também algumas feridas, né? Mas o Senhor é bondoso, é misericordioso. Amém. E levanta pessoas para interceder e para caminhar,
né, conosco. E você, como mulher, aí na missão, me fala um pouquinho da tua necessidade, se são amigas de oração, como você é mãe de 3, que agora tem mais 3, são 6 filhos, esposa, igreja, são tantas demandas na nossa vida, né? E aí me fala um pouquinho o que você necessita, o que você precisa nessa caminhada, o que você almeja. Muito bom. Eu percebo que eu preciso de muita oração, intercessão. Isso é algo que a gente tem tentado agora fortalecer, mais ainda depois dos anos difíceis que a gente passou na igreja. A gente tem investido muito na oração e intercessão, mas eu quero todos que querem interceder pela Finlândia e por nós. A gente necessita e estamos cientes disso. E eu preciso de sabedoria. Quando alguém pergunta isso para mim, é a minha resposta, normalmente, que eu preciso de muita sabedoria. E tem sido a minha oração, que o Senhor me dá essa sabedoria para poder fazer o trabalho dele da maneira mais sábia. E para isso eu sei que eu preciso de pessoas que são mais sábias do que eu, que são mais experientes do que eu, que têm mais experiência da vida e do ministério e tudo isso. Então, não é só eu sendo isso para outras pessoas, mas eu reconheço que eu preciso também. Então, esse é um outro ponto que eu sei que e o Senhor tem dado alguns, graças a Deus, aqui na Finlândia também, mas eu quero receber de todos que o Senhor mandar para abençoar nossa vida. Esses 2 pontos, eu diria. Legal. E como que são as mulheres finlandesas? Como é que elas são, assim, de temperamento? Como é que são? Por causa do nosso histórico, muitas mulheres são muito independentes. Isso é um fator que a gente vê. Tem muito feminismo no nosso país e muita gente que levanta essa bandeira, que eu acredito que também por causa da dor de falta dos pais nos seus lares e tudo mais. Isso acontece bastante, mas as mulheres são fortes, muito fortes e independentes, e isso é um modo de sobrevivência, né? Que a gente também herdou das nossas mães e vai indo até que a gente reconhecer o quanto a gente necessita ser abraçada, né? Então, mas também as mulheres finlandesas são honestas, o povo é muito honesto. E quando alguém promete uma coisa, é muito mais provável que a pessoa realmente vai cumprir aquilo que em alguns outros países, talvez, né? Então, são pontuais. Se alguma coisa foi marcada a tal hora, então tal hora vai estar aparecendo a pessoa. E isso são genéricos, né? Mas os pontos que eu vejo. E são também pessoas leais e profundas, eu diria. Tipo, é difícil a gente ter uma conversa superficial. É difícil, a gente não sabe muito fazer, tipo, só bater um papo. Também é uma coisa que pode aprender, né? Mas se pergunta para alguém como você está,
pelo menos tem sido a minha experiência. A pessoa realmente vai falar, não, tô mal, tipo, não tô bem, tá? Vai já falar. Já que perguntou, vou falar. Que legal, isso é muito bom. Isso é Legal. Misa? É verdade. Eu só balançando a cabeça, parecendo eu tenho que concordar, é isso mesmo. E é bom você ver uma sociedade que tem os valores, né? Porque eu sempre costumo dizer, né? Cadê a bandeira? Tá ali. A bandeira finlandesa ela é marcada pela cruz. Mesmo que essa geração ela não conheça Cristo, mas a sociedade finlandesa foi marcada pelos valores cristãos. Né? Isso é uma das coisas melhores. É muito bom você morar. E aí eu vou dar o meu testemunho. Quem saiu de uma... Eu amo minha cidade natal, que é Fortaleza, mas a gente tinha um problema muito grande, que era a violência. A gente tem várias questões lá que dá uma insegurança realmente para quem mora. E é muito bom, realmente, você morar numa terra que você não sente aquele receio de sair com o celular na mão, de você não vai ser assaltado, não é uma coisa comum de acontecer, algo realmente muito incomum de acontecer. Quando o finlandês, quando ele se converte, eu acho interessante, a Sara falou, né? Quando ele se converte, ele não faz isso da boca para fora. Por causa dessa característica de ser sincero, ele fala porque ele realmente é isso que ele quer. Ele quer conhecer a Cristo, ele se joga. Né? Será que é isso mesmo, Sara? Vai aí me corrigir se estiver errada. Com certeza. Né? E agora eu tenho que te fazer só uma pequena pergunta. Tem uma coisa que a gente não falou, mas como a gente tinha tocado na questão das meninas que estão morando com vocês, né, que são ucranianas, teve uma coisa que eu sei, porque eu acompanho as redes sociais da Sara, a gente também vai deixar na descrição nas redes sociais da igreja, da Sara, para vocês também acompanharem o trabalho que está sendo feito. Houve um batismo. Conta a história do batismo para a gente. Então, a gente anunciou na igreja que a gente quer fazer um batismo no mar mesmo, que ainda estava, tipo, água ok, né, para a gente batizar. E a gente anunciou que vai ter esse batismo, daí voltamos para casa, e eu estava passando roupa, e elas aparecem lá na lavanderia para falar comigo, né, as nossas ucranianas. E elas são de um lar cristão. A mais velha já foi batizada na Ucrânia, que é outra história de como que funciona lá. Mas aí elas apareceram lá e falaram que elas estavam sentindo um desejo tão grande de se batizar, e se elas poderiam participar, né, e ser batizadas aqui na Finlândia. E daí depois eu perguntei se os pais estão sabendo e se abençoam, concordam, tal, e falaram que sim. E daí foram batizadas elas, as duas mais novas, e também a nossa filhinha do meio, a Vivian. Ai, que lindo! Ela também quis ser batizada, a gente conversou com ela, se ela sabe o que é, o que significa, tal. Daí quando a gente falou e conversou, ela falou assim: mãe, claro que eu quero seguir toda a minha vida. Que lindo! Então, quem sou eu para questionar a fé dela? Então, a gente orou e batizamos também a ela. Então, foi um dia marcante para a nossa família. Que lindo! Quantos aninhos que ela tem, Sara? 7. 7 anos. Ai, que coisa linda. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Ai, quantas experiências, né, lindas aqui que a gente está tendo nessa live. Nossa, eu ficaria aqui o tempo inteiro, só conversando, contando histórias. Mas eu queria só saber mais, eu tenho um monte de coisinha para saber, mas essa daqui para a gente saber. O seu dia a dia aí na igreja, os horários, cultos, reuniões, como que são, Sara? Ok. Então, a gente trabalha integral, eu e meu marido. Com a graça do Senhor, a gente consegue
dedicar todo o nosso tempo a isso, né? Nosso tempo de trabalho. Antes, no começo, não era assim. Eu também trabalhava como professora na escola e também fazia tudo isso. Então, graças a Deus, hoje conseguimos dedicar todo o nosso tempo a esse trabalho. E a gente tem o nosso espaço, a igreja em Kalasatama, é um bairro no centro de Helsinki, e a gente tem sala de oração 2 ou 3 vezes por semana, terça de manhã e sextas de manhã, pelo menos, das 7 às 9, a gente tem oração, daí a gente tem sala para as mães com bebês pequenos, 2 vezes por mês, daí a gente tem também culto, né? Que a gente logo vai ter 2 cultos, mas agora só um, por enquanto. E a gente está se reunindo lá mesmo e tendo. Pode entrar. É uma das nossas filhinhas chegando que joia! Gente, como ela tá grande, Sara. Filhinha. Peraí, se a gente tem mais alguma coisa. Uma vez por mês, como o nosso espaço é menor, por enquanto, a gente faz um culto maior num outro espaço, que daí é no sábado, que legal. uma vez por mês. Então, mas o nosso jeito de construir a igreja agora tem um discipulado muito forte. Quem não quer ser discipulado não vai ficar muito tempo com a gente. Porque a gente viu como é fácil, tipo, atrair pessoas. Tipo, certo. Louvor bom, uma atmosfera gostosa, assim, a presença de Deus. Mas, assim, a gente, mais do que tudo, a gente precisa de um discipulado. Então, quem não quer ser discipulado não vai ficar muito tempo com a gente, porque a gente dá a palavra e já começa a praticar no culto mesmo. O que seja a palavra, a gente tem sempre a implicação e já começamos a trabalhar com a palavra que foi pregada, né? Ensinada. Então, é isso. Que legal, que legal. Bom, gente, nós estamos aqui, né, chegando no final da nossa live e, nossa, que live gostosa. Realmente a gente ficaria aqui sabendo de tantos testemunhos, tantas histórias maravilhosas. Mas nós vamos passar aqui para as nossas considerações finais e eu queria convidar a Vanessa para fazer sua consideração final, depois a Misa, depois a Sara e depois eu faço e encerro aqui a nossa live. Vanessa. Bom, com um coração muito grato, né, por esse momento aí de ouvir e de aprender com vocês, de estar junto com vocês, é muito, muito gracioso. São momentos que Deus tem nos dado. E é um desafio, né? A obra missionária, ela precisa realmente de... O que nos sustenta no campo são as orações, são as intercessões. Então, você que está escutando ou que vai escutar depois... esteja em oração, né? A Sara, né, com as filhas e as outras filhas, e quem sabe os outros que ainda virão, que Deus, né, há de mandar. A gente não sabe aonde isso vai terminar agora, Ucrânia e Rússia, a gente não tem dimensão do que está acontecendo. Nós que estamos aqui na Europa já estamos começando a passar pelas dificuldades, né, socioeconômicas que vão acontecer. Então, esteja em oração por esses missionários que estão na Europa, e em específico hoje pela Sara, né, que é muito linda. Que Deus te abençoe muito, muito, que você continue resplandecendo a graça do Senhor através das tuas palavras, das tuas atitudes, das tuas ações, como uma mulher sábia que tem edificado seu lar. Um grande abraço, de longe, mas que se sinta abraçada por mim. Legal. Misa.
É uma das penas que eu tenho, que a gente mora 3 horas e meia, né? Porque se eu morasse pertinho, eu já tinha ido bater na porta dela para dar este abraço, Vanessa. Eu sou abraçadeira, viu? Eu também. Então, assim, eu acho que uma coisa que fica também, além da questão da intercessão, né, é a força da unidade do corpo de Cristo, né? E, assim, então, assim, que nós possamos nos lembrar disso, que nós somos apenas cooperadores, né? Que nós não estamos aqui para levar a placa de igreja, nós estamos para levar o nome de Cristo. Então, quando a igreja se une e quebra esses paradigmas e olha para o outro e entende que é o mesmo corpo, sabe? E que nós precisamos uns dos outros, nós nos tornamos um exército poderoso, né? E o meu desejo é que o que acontece aqui na Finlândia também possa, essa unção que é derramada sobre a Finlândia, transborde. É esse o meu desejo. Quando eu penso em todos os outros países, e principalmente os países nórdicos, que são os nossos vizinhos mais próximos, né? Eu penso, Senhor, derrama também sobre eles essa mesma unção de unidade, essa mesma vontade aguerrida de pregar o evangelho, e também, Senhor, manda mais pessoas para cuidar uns dos outros, porque nós precisamos. Sara? Eu quero falar para os brasileiros e encorajar vocês, como nação, como brasileiros, que o Senhor tem colocado algo muito especial na nação de vocês, em vocês como povo. Realmente é um celeiro de missionários que foi tanto profetizado e falado sobre o Brasil. E que os seus olhos, brasileiro, né, que seus olhos possam ser abertos para ver a riqueza que o Senhor tem colocado na sua vida, o legado que você herdeu sem, às vezes, nem perceber, e que o Senhor possa te levantar e te usar e levar aonde Ele quer. E se o destino é a Finlândia, a gente recebe. Ai, que legal, que legal. Gente, que alegria poder fazer essa live. Aqui minhas considerações finais. Uma palavra que a Sara falou bastante foi sobre discipulado. E o discipulado é algo que é imprescindível. Eu fui discipulada quando eu me converti, e eu sou uma discipuladora, e eu vejo o valor do discipulado. Então, você que está ouvindo a nossa live aqui, se Deus tem te chamado para você cuidar de pessoas, vá para esse cuidado, porque é algo que marca a vida de uma pessoa para o resto da vida. Eu fui marcada por esse discipulado, pessoas que investiram na minha vida, e até hoje eu posso investir na vida de outras pessoas. Sou muito grata a Deus por esse canal Aliança Missões na Europa, por essa live Mulheres na Missão, que a cada semana tem trazido para a gente grandes alegrias e grandes surpresas. E hoje foi a Sara que com muita alegria pudemos aqui fazer a nossa live. Muito obrigada, meninas. Um beijo, meninas, a todos. Que Deus nos abençoe e até a próxima quinta.